Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Um grande abraço a todos, sejam muito bem-vindos, acolhidos, abraçados nesse nosso espaço. É tão grande a necessidade de carinho, de fraternidade. Atendamos-nos uns aos outros, sirvamos uns aos outros. Coloquemo-nos no lugar uns dos outros, pela empatia, pela compaixão, pelo serviço, pela fraternidade. Porque esse, sem dúvida, é o caminho seguro para um dia amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Mas sempre, agora, aqui, com lucidez, com a busca da razão, do conhecimento concreto fora, da razão e do conhecimento concreto dentro, espelhando-se um conhecimento fora com um conhecimento dentro, e buscando o alicerce da concretude, a prática do bem. É um convite imperdível para ser treinado aqui entre nós e praticado na vida, na conjugalidade, na família, nas escolas, nos trabalhos, no trânsito, nos condomínios, na vizinhança, na vida. Percebamos e aceitemos o convite de Deus, que nunca desiste de nós, e que se aumenta o volume, se busca métodos mais enfáticos, é porque certamente não aceitamos, não percebemos as formas mais tranquilas. As primeiras cartilhas de alfabetização que ensinavam lá nossos avós tinham esse nome, Caminho Suave. Assim como a primeira cartilha das escolas humanas, a primeira cartilha da escola divina é também o caminho suave do amor. Mas é claro que se os educadores humanos não têm apenas uma cartilha, um método, uma alternativa, muito mais será com os educadores do espírito, da luz. A vida, Deus, possui fabulosos mecanismos de ensinar as criaturas. Alguns nós conseguimos ver e hoje vamos compartilhar essa forma. Como é que a luz chega para você? Como chega para mim? Que resposta nós temos dado a elas? É interessante perceber isso. Muitas vezes, a luz se serve daquilo que uma coletividade mais acredita, para, através dessas crenças, fazer chegar a verdadeira luz. Veja se não é isso que aconteceu em todos os tempos, veja se não é isso que acontece agora. A palavra, como atesta a ciência da história, quando conceitua a própria história, os povos históricos, a pré-história, são definidos a partir da palavra.
Imagine que ao tempo de Jesus eram tão raros aqueles que dominavam a escrita, que era uma profissão extremamente respeitada, os escribas. Imagina que em nossos tempos, herança de um passado ainda similar ao de 2000 anos atrás, inúmeras são as funções respeitáveis cujos nomes as ligam apenas a escrever. Os escrivães de polícia, os escriturários dos escritórios, os escreventes dos fóruns, os escritores das editoras, tantos nomes para dizer a mesma coisa, é sinal evidente que a escrita sempre foi cultuada pela humanidade, pois Deus usou, por exemplo, em Os 10 Mandamentos, a escrita para convalidar a revelação espiritual. Outra ferramenta, outro momento extremamente marcante para o ser humano é a dor. E dentro da dor, a doença. A doença sempre foi um mecanismo fortíssimo de atestar a realidade espiritual. As curas. As mediunidades de cura acompanharam a humanidade muito antes da palavra mediunidade. A palavra não é encontrada nos evangelhos, por exemplo, e os evangelhos têm curas do início ao fim. Não é? O alto sempre se utiliza daquilo que uma sociedade mais cultua para revelar a verdade espiritual. A própria carência afetiva de todos nós, universalmente suprida pela fabulosa figura da mãe, é também Deus, que é amor, se fazendo presente para todas as criaturas, deixando em todos nós essa marca do amor. E atualmente, extremamente interessante, a sociedade da ciência, da tecnologia, que vem colocando os diferentes aparelhos no centro de nossas casas, no centro de nossas vidas, desde o rádio, a televisão, os computadores e os celulares. Não há dúvidas que a tecnologia é o centro da sociedade moderna, pois agora é através da tecnologia que será mais uma vez reafirmada a realidade espiritual. Já há décadas se ensaia isso através da transcomunicação instrumental, onde se usa rádios mal sintonizados, televisões não sintonizadas, com determinadas características para obter imagens
sons, mensagens do plano espiritual. Isso que vem ocorrendo, como eu disse, há décadas, agora cada vez mais vai se aprimorar. E nós que tudo cremos desde que venha no celular, muitos passarão a crer apenas porque está lá. Porque dos médiuns, dos seres humanos, muitos já não confiavam. Jesus, sendo judeu, se fosse pregar aos samaritanos, teria uma imensa dificuldade, porque judeus e samaritanos não apenas não se ouviam, não se respeitavam, mas se gastavam, se desgastavam, se atacavam em todos os campos, de todas as formas. Como a vida, como Deus, como Jesus conseguiu atingir os samaritanos? Ficou na principal instituição da Samaria, que era o Poço de Jacó, que simbolizava geograficamente, fisicamente, e nas revelações daquele povo samaritano, o que havia de mais sagrado. E ali, ficando ali, ele encontrou uma viúva que naquele dia veio, como sempre, periodicamente vinha, para preencher os seus vasos e abastecer de água a sua casa. E ali Jesus revelou a existência de uma água viva que mata a sede para sempre. Revelou que ele é a água viva. Não ele, Jesus, mas o que ele simboliza. E Deus sendo amor e Jesus sendo um com Deus, Jesus era a materialização mais clara do caminho do amor. Quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai a Deus senão por mim, ele estava dizendo que o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida, ninguém vai a Deus, que é o amor, senão através do amor. E fez isso de uma maneira tão intensa, tão amorosa, contando para aquela mulher samaritana a própria vida dela, sem jamais ter tido contato com aquela mulher, que ela, impactada com aquela experiência, com aquela vivência, se dedicou a espalhar Jesus Cristo, a revelar o Messias para os samaritanos. É isso que nós vemos agora no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39. E que simboliza a chegada da verdade, a chegada do amor, a chegada de Deus em nossas vidas. Quantas vezes a cura chegou, quantas vezes o livro chegou, quantas vezes a mensagem chegou em nossas mãos, em nossas vidas. O que nós temos feito com esses convites ao Espírito, com esses convites ao amor?
É maravilhoso vislumbrarmos a vida convidando e nós tristemente resistindo. Dessa contemplação só pode vir a pergunta: até quando? Não é? Resistiremos ao chamado de Deus. No capítulo 4, do versículo 39 do Evangelho de João, está escrito assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, Jesus, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Vejam, amigos, é certo que a expansão é interior. O reino dos céus está dentro de nós, disse Jesus. É até óbvio que a elevação espiritual só poderia ocorrer no espírito. Mas também é realidade que em nosso estágio o ser aferra-se às aparências, ao exterior, à matéria. Foi sobre a nossa incapacidade de desvelar